Como médico, eu enxergo um aumento nessa preocupação que vai gerar maior quantidade de casos, como todo inverno, as influenzas, os vírus, eles proliferam muito, respiratórios nessa época do ano. Há já uma tendência de aumento natural de hospitalização, tem os asmáticos, tem as pessoas com deficiência respiratória, com problema respiratório mais graves, o confinamento. Em relação ao coronavírus, nós sabemos aí, por estudos que estava desde o início propagando, a temperatura melhor de reprodução, de disseminação dele, entre 10, 12, 14 graus aí, é o que aconteceu lá na Europa. Por outro lado, o confinamento, ele por si só também, ele aumenta o risco. São pessoas mais idosas, pessoas que se ficarem sem o solzinho, sem se locomover, sem se interagir, outras doenças vão aparecer e vão se agravar. Então, a tendência é uma dificuldade maior, por isso esse debate todo entre ser um confinamento vertical, um confinamento horizontal, como foi um pouquinho disso, uma tentativa, e toda a celeuma a respeito de a quantidade de pessoas que tem que ser atingidas para produzir anticorpo. Esses anticorpos demorariam 2 meses para ser produzidos, e em torno disso, para se imunizarem, para a gente rebater essa pandemia. Por quê? Porque não existe vacina ainda. Então, são opiniões divergentes, mas todas sobre o mesmo problema, que no caso do coronavírus, envolve, por ser em larga escala, toda a economia, todo um processo social, toda uma estrutura de empresas, de país, de capitalismo muito grande. Concordo muito com o ministro da Saúde atual, no qual não se pode separar a pandemia da economia. Tornou-se já uma coisa só. Sem discussão se foi muito cedo que nos isolamos, fizemos esse isolamento, mas veja agora o momento que estamos. Ainda temos sol, a temperatura não está ainda muito fria, não está baixo, mas a tendência é que ela caia. Com isso, as pessoas vão naturalmente se recolherem. Os vírus todos, não só do Covid, dos arbovírus, vão para dentro de casa, né? E nós continuamos tendo dengue, nós continuamos tendo outras patologias. Por um lado, você tem a melhora de algumas outras coisas, diarreias, e por outro, você acaba tendo problema respiratório aumentado. E, infelizmente, esse vírus atinge ali. É uma situação muito difícil você falar, vamos para o confinamento, e os idosos confinados, em um país pobre, onde você olha a estrutura social, onde habita a nossa população, em grande escala, ela é sofrível, em termos de saneamento básico, em termos de condição de vida, em termos de geladeira vazia, em termos de cobertores para não passar frio. Quantas ações há da sociedade em distribuindo cobertores em todo o inverno? E agora? Nós vamos confinar todo mundo? E aí? Como é que faz? Esse vírus vai estar lá dentro das casas? Ou ele vai estar lá fora? Como é que é? Ou ele está dentro e fora? E isso não adianta. É a pergunta que tem que se fazer. Como médico, eu não penso só em uma patologia. Ah, tudo bem, essa patologia, ela é grave, está matando muita gente, mas muitas matam. Às vezes não é dada a devida atenção.
Suicídio no mundo é mais de 380 mil esse ano. Olhar nas estatísticas aí. Infarto. Quantos diagnósticos de tumor de mama, por exemplo, está deixando de ser feito? São precoces que tem que se fazer. Quantos outros diagnósticos estão deixando de ser feitos? As estatísticas poderão aumentar nos próximos meses dessas patologias? Eu acredito que o diagnóstico, sendo mais tardio, por represamento, e não é um culpado nisso, é uma coisa crônica que existe. O sistema de saúde, não é só no Brasil, ele é precário. Deu para perceber que no mundo o sistema de saúde tem que ter uma nova abordagem. Essa nova abordagem do sistema de saúde tem que se prever já com reservas. Se for respiratório, já está praticamente montando as coisas, guardada para ser montado rápido. Não começar do zero, vamos lá, vamos fazer um projeto para ver, para demorar o tempo que for para poder produzir respiradores. Pô, mas tem que ter uma estratégia que, se acontecesse, de guerra mesmo, se acontecer um negócio igual a esse, tal fábrica vai se responsabilizar por fazer, porque todo esse material vai se perder também, tem tempo de uso, vai ser armazenado onde, como é que vai ficar, e toda essa estrutura no interior, ela é dificultada para se produzir, e graças a Deus no interior não veio com tanta força como certos centros está acontecendo. Do meu modo de enxergar, a estrutura do Rio de Janeiro de saúde, ela é muito mais precária, do Nordeste também, tem vários, no Brasil, no Norte, lá no Amazonas, ela é difícil. Agora, chegando no inverno, você colocando situações diferentes de cada região, e dentro dessas regiões, de localidades distintas, com peculiaridades, com a mesma conduta, eu acho meio temerário. Como médico anestesista, como tem sido a sua experiência em atender pacientes com coronavírus nos hospitais da cidade? Qual é o seu sentimento? Olha, os hospitais, eles se prepararam muito para atendimento ao paciente com coronavírus aqui. Nós temos hospitais onde atuamos que em UTI que está tendo 20% dos leitos ocupados. 20, graças a Deus, né? Tem hospital com 30 leitos de UTI, que tem 6 leitos de Covid, sendo que tem desses 6, 2 estão entubados, ontem praticamente, e 4 entubados. Então, e está tendo um alto turnover, eles têm saído, eles têm piorado, mas têm se recuperado também, têm tido saída, entrado outros. Nós não tivemos, assim, graças a Deus, uma catástrofe, né? Por isso que até o governador está pensando em reabrir, né? A cidade está pressionando para isso com toda razão, o desemprego está aumentando, então é uma abordagem difícil, macro, e tem que ser tomada agora para ter a repercussão depois. Uma pessoa, doutor, que chega aí para a UTI, o que vai determinar que ela poderá sobreviver ou não? É difícil você falar. Em medicina, 1 mais 1 nem sempre é 2. Em medicina é difícil. As comorbidades é quando a pessoa tem mais alguma outra doença junto, essas patologias elas influenciam muito. Hoje, pelos dados que a gente tem, por enquanto, tem se visto que a obesidade é o maior fator. Você agora trancado também, todo mundo acho que engordou quem tinha comida. Quem não tinha comida está preocupado, está com outro tipo de problema, estresse. Esses são fatores fundamentais. Então, é uma abordagem difícil, mas que ela tem que ser tomada. E não há um radicalismo de você fazer uma coisa para todo lugar e falar que ela está certa. Não existe uma conduta única. Por isso que há um alerta de se olhar com ponderação a cada coisa, a cada lugar, a cada peculiaridade. E há essa discussão, num momento bem exacerbada, entre abrir e fechar, e já tudo fechado. O problema é como isso vai evoluir agora com o inverno. A geografia da cidade, doutor, é como se fala uma panela de pressão, né? Por conta da característica
da cidade, né? Até em época de calor, o calor concentra. Então, no inverno, isso é um problema muito sério. Olha, a parte urbana sempre foi, né, em todo lugar, mas nós temos aqui, se você olhar a região de Sorocaba, ela tem bem arejado também, né? Ela não é igual São Paulo. São Paulo já não é uma poluição muito maior. A poluição do ar aqui de Sorocaba, ela não é igual a de São Paulo. Nós temos ventos melhores aqui, nós temos um clima diferente de São Paulo, não é tão úmido aqui da gente estar igual São Paulo nessa época. Então, o problema é quando você coloca as pessoas de mais idade só, ou todo mundo misturado dentro da casa, confina todo mundo no inverno, a chance de qualquer doença respiratória ela aumenta muito. Ela aumenta muito. Tanto é que as condutas são, você precisa tomar o sol, precisa caminhar, precisa sair um pouquinho. Agora, você coloca isso juntando com a parte social, que já é difícil para as pessoas, o estresse que elas já estão vivendo, com tudo que já se passou, como que ela vai agir? E a falta de vitamina D é um problema para o organismo que pode se piorar? A carência como um todo, né, de nutrientes, né, porque as pessoas elas estão se alimentando menos e estão mais estressadas, né? E mais preocupadas. Esse estresse que a gente diz, o organismo se prepara para alguma coisa, ele mesmo no descanso ele não está desligado. O sono dessas pessoas não está sendo o de acordo, que já não era bom em muitos, né? E ele tem piorado. Tem pessoas que nunca tiveram problema de sono que estão apresentando muito. Isso é uma recorrência que está aparecendo agora. A abordagem no inverno ela vai ser pior, mas a discussão que se faz é o isolamento total vai ajudar ou vai piorar? Muitos têm opiniões divergentes, né? No meu ponto de vista, não sou nenhum especialista, tenho minhas opiniões, aceito opiniões contrárias. Um isolamento vertical mesmo para avaliar, a não ser que tenha uma justificativa muito grande que está acontecendo no momento, a princípio, eu acho que prejudicaria mais do que ajudaria. As medidas corretas que estão sendo tomadas de distanciamento, lavar as mãos, essas orientações, máscara, isso vai ajudar muito, tanto na parte social quanto na parte de infecção. Porque é um todo. O organismo, o ser humano, a pessoa, ela é um todo. Ela não é só o pulmão. E o resto? Como é que faz? Você quando fica estressado, não fica mais fácil você se contaminar ou por qualquer infecção, uma gripe, que seja, uma influenza que está tendo. Não é? Você não morre disso, mas morre daquilo. Agora, uma dúvida, doutor, que assim, então que dentro dessa característica ambiental, se o coronavírus, a curva dele não diminuir até antes da chegada do inverno, a Sorocaba pode ter um número maior de casos? É difícil falar porque nós não sabemos quanto temos. Desde aquela outra entrevista pregressa, que já tinha se passado um determinado tempo do início das mortes lá na Europa, que estava já alto, que se alertava dificuldade para se conseguir, óbvio, não é nenhuma crítica a ou B ou C, porque é difícil isso daí, você conseguir esses kits para testar, porque se você tem pessoas que já foram imunizadas, a chance disso virar uma pandemia já vai ser muito menor. Então você teria um diagnóstico agora para você proteger vidas e proteger a economia. Mas tinha que ter sido feito lá, chegando agora esses testes, se for feito de maneira como estão querendo, a amostragem, para poder ter uma ideia importante do que está acontecendo, talvez consigam já prever qual a melhor atitude a ser tomada. Porque se todo mundo já produziu IgG, já produziu uma imunização, todo mundo que eu falo, 60%, 70% já tiveram contato, já está produzindo os anticorpos, vai ficar muito mais fácil a abordagem do problema. Digamos que todo mundo ficou confinado, muita gente ficou um pouco não, mas mesmo assim não adquiriu a imunidade ao vírus, não produziu, não teve o contato,
E agora? Nós vamos ficar confinados até quando? Nós não vamos morrer disso, vamos morrer de outras coisas? Só ver as outras patologias que estão apresentando. E a parte carente das cidades? Não é da cidade, é das cidades, é do país, é do planeta. Como é que faz? Então, é um problema difícil mesmo. Uma abordagem, eu acho que os administradores estão cientes desse grande problema, estão tomando atitudes agora, estão indo para cima do problema, tentando resolver da melhor maneira possível e estão ouvindo as opiniões contrárias. Isso é importante para você tomar uma decisão, mesmo que não seja a favor da opinião contrária. Você levou em consideração, você ouviu a crítica, você ouviu também tem um outro lado que você precisa pensar. Isso é importante. Você ter uma opinião diferente não significa que você é contra a pessoa, você tem uma crítica que seja construtiva. Mesmo que a pessoa não concorde, ela leva em consideração, mas será que sempre ela vai estar se policiando para um melhor tratamento, um melhor se adequar. Tem estados do país, Santa Catarina, por exemplo, que tinha afrouxado já umas 2 semanas atrás, estava se afrouxando o isolamento, por causa da parte econômica. Em 15 dias de isolamento lá, tinha sido demitido só em 15 dias, 148 mil pessoas. Era um estado que menor tinha o desemprego, 5 alguma coisinha, indo para 9 já, 9%. Então, você não morre de uma coisa, mas você morre de outra. E como é que você previne isso? Como é que você faz? Se a doença é infecciosa, tem que ter uma separação. Porque veja, pensamos, se doença infecciosa fosse o enorme problema de tudo, o consultório de infectologista não tinha que ter ninguém. Então não é assim. Você tem que ter uma abordagem para isso, está tendo, mas a gente tem que decidir muito bem, porque daqui para frente, como já ficamos semanas em confinamento, paradas indústrias, parado tudo, o que vai se agravar para depois retomar é muito maior. Então tem que haver cuidados intensivos na parte de, não só cuidados como orientações, e o povo está seguindo. Você olha, o pessoal está usando máscara, o pessoal está mais atento a lavar a mão, o pessoal está mais atento a distanciamento. Não existe mais o que o brasileiro sempre fazia, vinha cumprimentar, já dava a mão, já abraçava. Isso tem ficado mais tranquilo de agir. Mas ainda tem o outro lado, as pessoas precisam comer, a pessoa precisa sair de casa para trabalhar, a pessoa precisa ter um emprego, a pessoa precisa ter a geladeira dela com alguma coisa lá dentro. Se a gente radicalizar, vai resolver o problema do vírus? Na minha opinião, não. Porque o vírus vai estar dentro de casa no inverno. O vírus vai ser trazido por outras coisas para dentro de casa. E vai acontecer um agravamento. Meu ponto de vista. Respeito às autoridades, o que for decidido. Mas é só uma opinião. Eu de médico.